Olá meus amigos, mais um vídeo no nosso canal, dessa vez trazendo novamente um pouco do nosso idioma, do nosso português, nosso desafiador idioma materno. Hoje a gente traz um assunto que é um pouco diferente, que são, na verdade, uma coletânea de temas que as pessoas erram muito, às vezes nem sabem que erram, mas acredite, eu tenho visto muita gente, inclusive até profissionais de áreas ligadas à comunicação, escrevendo errado nesses errinhos que eu vou falar. São 6 erros comuns de português, mais comuns do que você imagina, e como a gente pode solucionar isso. Pessoal, agora a nossa primeira dica, que é o uso errado da vírgula. Eu vejo muita gente se equivocando completamente com o uso da vírgula. Primeiro, um grande erro que eu vejo é quando o pessoal coloca a vírgula entre o sujeito e o verbo. Então, por exemplo, um homem estava descansando em sua rede. Aí o cara bota um homem, vírgula, estava descansando em sua rede. Pessoal, vamos ter cuidado com isso. Não se usa vírgula assim, separando o sujeito e o verbo. Na verdade, com qualquer predicado que você use, praticamente nunca a vírgula vai separar as duas coisas. Só em alguns casos bem específicos, como por exemplo, se você tiver um elemento que ele possa ser removido da frase, sem causar nenhum prejuízo. Então, pessoal, muito cuidado ao usar essas vírgulas logo no começo da frase, porque as pessoas colocam por hábito, simplesmente aprenderam de alguma forma por osmose, como se diz, e usam de uma forma equivocada. Da mesma forma é usar a vírgula depois da palavra mas. Muita gente, no início do período, coloca o mas e já joga a vírgula depois por automático. Na maioria dos casos, essa vírgula não existe. Então, quando você for dizer alguma coisa, usa um ponto e aí, mas não vai ter vírgula. A menos que, por exemplo, mas considerando certos fatores, pode-se dizer que, bom, nesse caso, aí vai ter a vírgula no mas e depois de fatores também. Mas na maioria dos casos que as pessoas usam vírgula depois da palavra mas no início da frase, essa vírgula não existe. Então é legal pesquisar sobre o uso da vírgula. As pessoas fazem também períodos muito longos e ficam colocando vírgulas e vírgulas e vírgulas. Gente, a vírgula é uma pausa muito breve, muito rápida. Quando você está ficando com um período muito longo, quando você está usando ideias diferentes, use outros sinais de pontuação, use ponto ou até mesmo ponto e vírgula, a depender de como esteja construído o seu texto. Evite ficar usando vírgulas demais. As pessoas colocam vírgula onde não existe e muitas vezes misturam várias ideias num parágrafo que tem um bocado de vírgula e nenhum ponto. Então, procure estudar o uso de vírgulas, isso é importante e vai tornar seu texto muito mais agradável de ler e muito melhor de entender também. Galera, a nossa segunda dica de hoje é o famoso uso dos porquês. Como nós sabemos, ou como talvez a gente não saiba, enfim, existem 4 porquês na língua portuguesa, junto com acento, junto sem acento, separado sem acento, separado com acento. Eu já fiz um vídeo aqui no canal, vai aparecer o cartãozinho aqui para você, sobre esses porquês, mas de maneira muito resumida, para você que não tem tempo de ficar aprendendo muita coisa, o porquê junto com acento, ele é um substantivo, ele vai substituir a palavra razão ou motivo, sem mudar mais nada na frase. Bota a palavra razão ou motivo no lugar e se não precisar mexer mais nada der sentido, é junto com acento. Já o porquê junto sem acento, ele vai ser usado numa resposta, por exemplo, a uma pergunta, ou substituindo, na maioria dos casos, a palavra pois. Então, se você quer usar o porquê, não sabe qual é, mas você pode substituí-lo pela palavra pois, funciona. É o junto sem acento. Lembrando que não é qualquer palavra pois que você vai substituir pelo porquê. Mas se você quer usar a palavra porquê, a expressão porquê, e ela pode ser substituída pelo pois, é junto sem acento. Em todas as outras situações, vai ser separado sem acento, ou se estiver no final de uma frase ali junto de uma interrogação, de uma exclamação, de um ponto, você vai usar o separado com acento. Beleza? Mas confere o vídeo aqui que apareceu no cartão para você entender direitinho, com mais calma, como usar os porquês. Isso é muito importante, porque tem realmente muita gente que não sabe como fazer. Bom, terceira dica do vídeo, o terceiro erro comum de português que as pessoas cometem é o uso errado da crase, ou a falta de uso quando deveria haver. É muito comum as pessoas ou usarem quando não tem, ou não usarem quando deveria ter a crase. Pessoal, a crase ela é simplesmente a junção de dois A.
Um a que é artigo e um a que é preposição. Então, você vai a algum lugar. Esse lugar é a praia. Você vai a praia. Para não escrever o a duas vezes, você vai juntar e vai colocar um acento virado para trás, que é simplesmente a crase. Então, muita gente se equivoca muito com a crase. Um erro muito comum de crase que o pessoal comete é usar crase em situações que o que vem depois é uma palavra masculina. Gente, isso não existe, porque se a crase é uma junção de dois a, então se tem a palavra masculina depois, não existe o segundo a. Um bom exemplo que nos ajuda a entender como usar melhor a crase é se você substituir a palavra que vem depois para uma palavra masculina. Porque se o resultado for ao, eu vou ao local, ao horário, enfim, qualquer coisa que depois tenha uma palavra masculina e o resultado na frase for ao, no feminino vai ser a com crase. É uma forma relativamente simples de você desvendar a maioria dos casos. É um assunto que vale a pena estudar com calma, porque não é muito difícil, é uma coisa que com a prática, principalmente a prática de leitura, como eu digo sempre, a leitura nos ajuda a escrever melhor sem nem conhecer a regra. Então, com prática de leitura, conhecendo melhor a regra, é um assunto que dá para desvendar com uma certa facilidade e que é muito importante porque as pessoas erram com muita frequência. Quarta dica de hoje, pessoal, o quarto erro muito comum de português é a confusão de alguns verbos, de uma salada de verbos aí que hoje você vai entender. Vir, ver, vier, como é que você usa esse negócio? Bom, primeiro a gente tem que entender o que é subjuntivo. Subjuntivo é quando a gente usa normalmente um verbo acompanhado ali de se ou quando. É uma condição, é algo que pode acontecer. É uma forma bem particular de você usar um verbo. Então, no caso do verbo ver, as pessoas usam no subjuntivo ver também. Quando eu ver essa pessoa. Não é quando eu vir. Se eu vir, quando eu vir. Já o verbo vir, que existe o verbo vir, o infinitivo vir mesmo, você vai usar vier. Então, verbo ver, quando eu vir, se eu vir. Já o verbo vir é se eu vier e quando eu vier, ok? Então, vamos acabar com isso de quando você vir aqui em casa, quando você vier, se você vier aqui em casa. E não é quando eu ver esse cara, é quando eu vir. Então é confuso porque a palavra vir, ela é um verbo, mas ela também é uma forma de falar um outro verbo, que é o verbo ver. É confuso? Realmente, alguém podia ter inventado uma coisa diferente, uma outra forma da gente falar. Mas a regra é assim. Então preste atenção nessa dica para você não usar mais esses verbos da forma errada. Assim, pessoal, outra coisa, esqueça falar vim ao invés de vir. Porque se você vir, não, vim é passado, eu vim ontem, certo? Então esqueça de usar vim no subjuntivo. Outra coisa também, não existe na língua portuguesa a palavra vier com NH. Se você vier, acabe com isso em sua vida, porque essa palavra não existe. É se você vier, certo? Sem esse NH aí. Quinto erro de português que não é tão comum entre pessoas que já têm uma prática mais com o idioma, profissionais da área e tal, mas que eu vejo muito por aí também, que é quando as pessoas se atrapalham com o tempo dos verbos. Bom, é muito comum as pessoas atrapalharem o verbo no infinitivo, que é o ar, e ir, com um tempo que não tem nada a ver com o que aquela frase pede. Então, por exemplo, quanto está o jogo do time tal? Eu vejo muito isso o pessoal escrevendo. Gente, você fala assim, quanto está o jogo? Não, é quanto está o jogo. Então, você vai escrever da mesma forma. Quanto está o jogo? Da mesma maneira, o contrário. Eu já saí. Eu saí tal horário. Gente, não escreve uma coisa que nesse caso você fala diferente. Eu já saí. Com o i e o acento, não tem R. Sair é o infinitivo. Você vai sair, você acabou de sair. Tudo bem, é outra coisa. Mas eu já saí no passado, é com i e o acento. S-A-I, pronto. A gente tem que aprender a usar melhor essa coisa do tempo dos verbos. Então, não é
outro dia eu vi no YouTube, até avisei ao cara que publicou o vídeo, e ele até foi bastante gentil e corrigiu, entendeu e corrigiu, que foi o seguinte: carro defende posição, falando de automobilismo, só que ele escreveu defendi e não defende. É muito comum as pessoas usarem verbos no presente que terminam com e colocarem a letra I. Então, nesse caso, por exemplo, seria o carro defende no presente, com no final. Ele defende a posição. Não defendi, defendia, eu defendi no passado. Então, existe uma confusão muito grande de verbos no passado, verbos no presente, ele está, você está, e o infinitivo. Isso é muito, muito comum, principalmente entre pessoas que não têm uma prática muito de escrita. É um vício de escrita muito que se tornou muito popular, eu vejo com as redes sociais. Antigamente eu não via tanto esse problema. As pessoas transportam, às vezes, uma forma de falar para a escrita sem saber como é o correto. Então, o defende é porque o ele não é muito pronunciado. Defende posição. Parece que é um I no final. Aí quando a pessoa vai escrever, ela escreve com I. Sendo que I é o passado do verbo na primeira pessoa. E eu defendi. Defendi ontem, defendi uma tese de mestrado ontem, por exemplo. Defendi. Mas é isso, pessoal. Vamos nos atentar para o tempo dos verbos. Não é quanto está o jogo, eu não sair a meia hora, eu saí a meia hora, quanto está o resultado do jogo. Isso é muito interessante para você que não tem muita prática com o idioma, mas precisa escrever melhor para uma vaga de trabalho, para se comunicar melhor. Se você cometer erros desse tipo, você vai perder muitos pontos no mundo profissional ou até no mundo pessoal. Então é muito legal trabalhar para corrigir esses erros na conjugação dos verbos e ter sempre um pouco mais de atenção. Bom, galera, sexta e última dica de situação para você mudar e melhorar muito o seu português, que eu vejo muito por aí também, é o uso equivocado, a troca, a confusão de A com A. Bom, a pronúncia é a mesma, mas a escrita não é. Daí a gente imaginar que são coisas que devem ser usadas em situações diferentes, correto? Exatamente. O A com H, ele se refere ao verbo haver. Então ele vai ser usado em situações que você esteja falando de existir ou de fazer. Isso já vai facilitar muito as coisas para você. Então, há 10 anos é com H. Por quê? Estou dizendo que fazem 10 anos. Ou há um homem na esquina. Existe um homem ali na esquina. Então, também é com H. Agora, se você for falar, por exemplo, de distâncias, essa loja fica a 2 km. Nesse caso, é sem o H. Sempre que você for falar de distâncias, métricas, esse tipo de coisa, ou então tempo, porém, como distância, essa cidade fica a 2 horas de distância, a 2 horas de viagem. Também você vai usar sem o H, ok? O H ele vai ser sempre encaixado em situações que digam respeito a fazer ou existir. Fazem 2 anos, existem pessoas, existem homens, mulheres, há mulheres. Então, pegando esse núcleo aí do assunto, você vai começar a perceber que você vai aplicar muito melhor o uso do A e do H, e do A com H nas suas frases. Bom, só uma pausa aí para eu explicar um negócio, fazer uma errata aqui ao vivo. Mentira que o vídeo não é ao vivo, mas você entendeu. Como eu digo que todo mundo erra, eu mesmo errei agora na gravação. Eu disse que fazem 10 anos, mas na verdade, nesse tipo de situação, se usa o singular, faz 10 anos. Acabei de ser corrigido aqui no ato da gravação e a gente se atrapalha tanto que eu dei uma orientação de como fazer certo, mas a explicação que eu dei usou um exemplo errado, ou seja, eu também erro, é comum, português é assim mesmo, gente. O que importa é a gente entender, estudar, ler bastante para ficar cada vez melhor. Sempre a gente vai errar, sempre a gente vai ter dúvida, como eu tenho. Acabei de demonstrar aqui, cometi um erro aqui no vídeo. O vídeo vai ao ar com esse erro para vocês verem que acontece com qualquer pessoa. O importante é aprender, ter disposição e estar sempre melhorando para que a gente escreva e fale cada vez melhor. É isso aí, galera. Esse foi mais um vídeo do nosso canal tentando tirar algumas dúvidas muito comuns, erros muito comuns de português. Espero ter ajudado você a escrever melhor, a se expressar melhor e que todos nós possamos cada vez mais tratar melhor o nosso querido idioma, a nossa querida língua portuguesa. Comente o que você achou,
dê suas sugestões, diga que erros que você comete, quais você vai deixar de cometer com esse vídeo. Curta, compartilhe, mande para aquele amigo seu que comete um errinho desse aí. Ajude a gente a chegar a cada vez mais pessoas. Valeu e muito obrigado!